Muitos brasileiros têm essa imagem que os ingleses são sempre bem arrumados, inteligentes, simpáticos e educados. Mas nem todo mundo pensa assim. Nesse vídeo vou explorar algumas razões de por que algumas pessoas não gostam dos ingleses. E algumas têm fundamento, outras nenhum fundamento. Então vamos lá! Olha só que maravilhoso! Faz parte do cenário! Bem-vindos a mais um vídeo desse canal do Apura e Guria. Eu sou a Andy e eu nem sempre sou tão maluca assim. Mas tudo bem! Eu moro aqui na Inglaterra faz algum tempo e eu conto curiosidades de como morar aqui, a vida na Inglaterra e um pouco da cultura no geral, né? E também várias curiosidades. Os países que mais possuem rixas assim com a Inglaterra são a França, a Irlanda, a Alemanha, a Escócia e o País de Gales, né? Mas tudo isso tem razões para acontecer. Lembrando que não é toda a população que não gosta dos ingleses, sempre vai ter uma porcentagemzinha assim que vive de ressentimentos, de ranço. O primeiro motivo é a guerra. Como vocês sabem, a Inglaterra dominou diversos territórios durante séculos, né? Impôs o seu modo de pensar, a sua língua, a sua religião. Então, consequentemente, sempre vai ter, né, treta, sem falar no pagamento dos impostos. Também foi dominada várias vezes, principalmente pelos normandos, né, os povos que vieram da França. Nesse vídeo anterior aqui eu falei que a França foi língua oficial da Inglaterra por diversos anos, para vocês terem noção. Ali eles já não se gostavam muito. E a Inglaterra sempre tentava se manter no poder, mas sempre tinha perseguição religiosa, tretas políticas internas, também várias e várias guerras. As duas dinastias inglesas mais famosas não são verdadeiramente inglesas, né? Uma delas é a dinastia Tudor, que vem lá do País de Gales, que vai até Elizabeth I. Também depois aparecem os Stuarts, né? O primeiro ali sendo o Jaime I, filho da Mary of Scots, que vem lá da Escócia. Tanto o País de Gales quanto a Escócia e a Irlanda sempre sofreram muito com o domínio inglês, né? Eles subjugavam demais assim os povos, zoavam seus costumes, as suas tradições, os seus trajes, né? Como os kilts, que foram até proibidos depois da Batalha de Culloden, que era uma rebelião dos escoceses para, né, poder se erguer. E sem falar que durante séculos sempre teve esses problemas. E conforme o Império foi crescendo, foi explorando cada vez mais continentes, dominando mais territórios, né, e também comercializando especiarias, drogas e também escravos, né, o que gerou muito dinheiro e muito poder. E também gerou muitas guerras, como a Guerra do Ópio lá na China, que a China tinha meio que bloqueado o consumo, mas eles precisavam do ópio para poder ganhar mais grana, né? Aí deu uma guerra geral, assim. Além disso, também mandavam gente muito ruim para as colônias, bandidos, assassinos eram enviados, por exemplo, para a Austrália para colonizar, já que eles seriam mais úteis numa plantação do que dentro de uma cadeia lá em Londres, por exemplo, naquele lamaçal, naquele tempo horrível, e aí são mandados para as lindas, né, praias da Austrália. Não sei se foi uma troca muito boa pro Império, né? Porque quem tava indo ficar na liberdade, com certeza. Só se não fosse morto por um dos bilhões de bichos que matam lá na Austrália. Pode parecer mentira para nós brasileiros, mas ainda alguns britânicos se vangloriam das glórias do passado, das glórias do Império Britânico de 400 anos. Muitos falam de forma rude e arrogante sobre as contribuições da Inglaterra para o mundo, como por exemplo as faixas de pedestre, as bicicletas, as ferrovias, o futebol, o rugby, o próprio horário de Greenwich e ainda o fish and chips, que eu não considero como uma boa invenção, não. E falando em futebol, esse é outro motivo, né? Eles ainda se vangloriam demais de quando eles ganharam a Copa em casa lá em 1966. Muitos países aqui da Europa acham horrível que existem torcidas organizadas, né? Nesse caso, os hooligans, que saem assim na rua pra bater geral, destruir, vandalizar tudo que tiver no caminho, deixar assim um rastro de lixo e destruição por onde eles passam. Não acontece somente dentro da Inglaterra com os times locais, mas também quando os times vão jogar em outros países. Então ninguém gosta quando os ingleses vão jogar. É sempre tipo um perigo. É um nível de baderna, um nível de violência extrema e realmente da morte, gente. Tem vários atletas relatam um certo favoritismo
para a Inglaterra, né? Tanto no futebol, no rugby, no cricket. Todo mundo sabe que os ingleses gostam de beber muito. Isso não é novidade que eles vão beber para fora do país, né? Eles entortam o caneco de verdade, fazem baderna, gritam na rua e cantam. Muitos acreditam que por ter o passaporte britânico nada pode acontecer com eles, é um desrespeito total com a população local, e eu vi bastante disso quando eu viajava pela Ásia. Isso acontece muito na Espanha, na Alemanha e na própria Inglaterra, por que não, né? Ingleses não gostando de ingleses. Uma das reclamações é que eles são turistas folgados, né? Eu já passei por uma situação tensa que eu estava ficando num hostel na Suíça e eu acordei meio cedinho assim pra ir no banheiro, e quando eu voltei, encontrei o cara usando a minha toalha de banho. Não é possível, não é normal isso. Você deixa pendurada assim do lado da cama, né, pra secar. E o cara tava usando a minha toalha. Se eu tivesse acordado mais tarde, eu nem saberia que o cara teria usado. E aí eu peguei ele no flagra, né, em flagrante, e ainda perguntei, mas o que você tá fazendo com a minha toalha? É minha toalha? Cara, não é tua toalha, essa toalha é laranja, tá escrito Rio, tá tudo em português na toalha, o que você tá bloqueando? Não, eu me confundi, eu achei que era do meu amigo, uma toalha laranja do teu amigo. Não pediu desculpa, aquele lazarento, tinha que erguer na bordoada, na ripada um folgado desse. Acho que ele nunca ouviu tanto xingamento em inglês, em alemão, em português. O que eu tinha de xingamento, eu xinguei aquele lazarento. Nossa, que ódio. Que nojo, ainda bem que era o último dia de viagem, eu pude lavar a toalha. Deve ter esfregado a toalha por todo o canto do corpo dele. Usar meias com sandália. Sim, esse é um dos motivos que eles não gostam. E é um dos motivos que os alemães se sentem, né, parceiros, porque eles também usam bastante e são fãs dessa moda. Não estar preparados para a neve, esse é um motivo que os galeses não gostam muito, né? Lá no país de Gales é mais comum ter neve, principalmente ali em Snowdonia, né, tanto que tem Snow no nome. Não é tão comum nevar por vários dias no ano. Então os trens param, as escolas fecham, há inúmeros acidentes de trânsito, porque não é uma boa obrigatoriedade de trocar os pneus para inverno, né? Porque afinal não neva tanto. Também tem que cair o tipo certo de neve, se for um outro tipo é pior ainda. Eu decidi não investir porque são poucos dias de neve e não vale o investimento. Vai entender. E o próximo motivo é a política, obviamente, né? A treta atual mais tensa é o Brexit, que seria a saída do Reino Unido da União Europeia, que trouxe várias consequências, vários acordos que ainda não foram finalizados, ainda estão sendo finalizados, principalmente o dos peixes. Se você não sabe, dá uma pesquisada aí. Muita gente em Londres e muitas pessoas da Escócia votaram contra o Brexit. E a Escócia agora já está pensando na independência, né? Porque lá em 2014 eles tinham feito um referendo da independência e decidiram permanecer no Reino Unido desde que ele permanecesse na União Europeia. E isso não aconteceu. É uma cilada, viu? Então agora é capaz que saia um outro referendo. E ainda o Boris Johnson, o primeiro-ministro, não está facilitando, porque ele chamou a Escócia de desastre da devolução. Basicamente zoou o parlamento local da Escócia. E além disso, ainda há ressentimento da Margaret Thatcher e também dos Tories, que são os conservadores. E uma das medidas tensas que os Tories tomaram recentemente foi o cancelamento da merenda para as crianças durante o inverno, ou seja, as crianças estão passando fome, organizações que estão ajudando nesse quesito, né? E a Escócia também retrucou com essa foto aqui, por exemplo, que falando no escocês local, que seria alimentem as crianças, seus ratos conservadores. Outro motivo é esperar que todo mundo fale inglês. A qualquer lugar que eles vão, eu acho que todo mundo deve falar inglês, que devem ter menus em inglês, cardápios traduzidos, mas não é possível, principalmente lá na Espanha. Às vezes eles são muito rudes por não serem atendidos assim, e causa muito estranhamento, muita confusão. E muitos não têm nem a intenção de aprender outra língua, né? Exceto aquelas que eles aprendem na escola. Infelizmente, muitos pensam assim. O motivo é a obsessão pela família real, né? Eu sei que a família real traz muito dinheiro para a Inglaterra, né? Por causa do turismo em si.
mas eles são muito focados assim nas fofocas da família real. Então imagina, se eles já gostam de novela, imagina uma novela da vida real com gente rica. Sempre tem um bafafá lá, um segredinho nas capas de revistas aqui. Várias mulheres da Inglaterra gostam de fazer bronzeamento artificial e ficar com a pele mais dourada e até mesmo laranja. Quando elas viajam para outro país, causa um certo estranhamento. Infelizmente a moda laranja não tem, né, uma previsão de acabar. Eu já falei das suas consequências e razões nesse vídeo aqui, ó, depois passa lá e assiste. E claro que muita gente condena esse comportamento justamente porque é muito arriscado, né? Você pode, né, ter um câncer porque queria ficar bonitona. Infelizmente é isso que a mídia causa na cabeça de várias mulheres, estar em certos padrões de beleza. É isso aí, galera, espero que tenham gostado desse vídeo, deixe seu joinha, comenta aí o que você achou de estranho, o que você acha que faz até um pouco de sentido. Mas se inscreva nesse botão aqui, ó, vermelhinho, não vai cair o seu dedo, vai ser top da balada. Também ativa o sininho, assista os outros vídeos e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!